O Gojo mudou o mundo de Jujutsu só com a presença dele, e no pouco tempo que ele teve vivo, ele foi o ser mais poderoso do universo. Mas e se o Gojo tivesse 2000 anos de experiência? O que ele ia mudar no mundo de Jujutsu? E é isso que a gente vai ver hoje. E aí galera, beleza? Esse e se não vai seguir uma linha do tempo certinho. Eu vou mostrar os pontos principais e o que mudaria de mais importante aqui. Então se inscreve no canal para novos vídeos por aqui. Então bora lá desvendar tudo isso. Gojo. Para alguém que viveu por 2000 anos, o tempo deixa de ser uma linha reta e passa a ser um ciclo que se repete sem parar. O Gojo aqui não é aquele jovem arrogante e impulsivo de antigamente. A experiência de atravessar séculos transformou ele em alguém mais calmo e quase impossível de surpreender, com essa presença de uma verdadeira força da natureza. A venda agora que ele usa já não serve para esconder os 6 olhos das outras pessoas, mas para reduzir essa quantidade gigante de informações que ele recebe a cada segundo. E depois de ter assistido ao nascimento e à queda de impérios, guerras e gerações inteiras de feiticeiros, o Gojo chegou à mesma conclusão. O mundo muda, mas os seres humanos ainda continuam repetindo os mesmos erros, sempre movido pelos mesmos medos e desejos. Incidente de Shibuya. Com o Kenjaku a história é outra. O Kenjaku tenta selar o Gojo com o reino da prisão, contando com que quando o Gojo visse o corpo do Geto, ele ia ficar paralisado. Só que depois de viver 2000 anos, o Gojo já superou várias perdas muito maiores e consegue manter a calma nessa situação, porque além disso ele conhece a verdadeira origem do reino da prisão e entende a regra que está por trás. E nesse caso ele não fica preso a lembranças do Geto, ou seja, ele não se abala. E sem esse choque que o Gojo original sofreu para ativar o selamento, o plano do Kenjaku falha. E quando o Gojo percebe que a armadilha do Kenjaku falhou, ele transforma Shibuya em uma armadilha para as próprias maldições, porque com a experiência dele de 2000 anos, ele consegue de forma rápida eliminar o Jogo e o Hanami só com uma fração da expansão do vazio ilimitado antes que os dois tentem reagir. Por outro lado, o Mahito ainda tenta atacar a alma do Gojo, só que ele descobre que a alma do Gojo é inalcançável depois de séculos de existência, e sem encontrar qualquer brecha, o Mahito é derrotado na mesma hora pelo vazio ilimitado. Sukuna. Para o Gojo, o Sukuna não é um inimigo desconhecido nem uma lenda distante. Os dois já se enfrentaram na era Heian, quando o mundo Jujutsu estava no seu auge. E durante esses 2000 anos, o Gojo estudou cada detalhe das técnicas do Rei das Maldições e conhece todos os padrões de combate dele, os pontos fracos e os pontos fortes. E assim o confronto deixa de ser entre o mais forte de hoje e o mais forte da história e se torna um reencontro de dois antigos rivais que já conhecem o poder um do outro. E quando Sukuna toma o corpo do Megumi, o Gojo já sabe exatamente como um usuário das 10 sombras funciona. Isso porque, depois de enfrentar vários usuários dessa técnica durante os séculos, ele conhece os limites da adaptação do Mahoraga, e com isso ele não deixa que essa adaptação evolua o suficiente para se tornar uma ameaça para ele depois. Além de que, com a experiência do Gojo, ele também consegue perceber a preparação do corte que corta o mundo antes mesmo do Sukuna disparar ele. E agora, antecipando o ataque, o Gojo manipula o espaço ao redor dele e faz a técnica perder o alvo e anulando a maior carta na manga do Sukuna antes dela atingir o alvo. Alunos. Depois de viver por 2000 anos, o Gojo deixa de ser só um professor mais de boa e passa a ser tratado como uma figura quase mítica, aquela presença que inspira respeito em todo mundo Jujutsu. E quando ele conhece o Itadori, ele não vê só um jovem condenado por ter dentro dele o Sukuna, mas sim como uma peça final de um plano que começa a ser construído desde a era Heian. E para o Gojo, o verdadeiro teste não é se o Itadori vai conseguir controlar o Sukuna, e sim se a humanidade atual ainda tem força suficiente para enfrentar o maior mal de todos os tempos. Por outro lado, em vez de ensinar o Megumi
só com métodos tradicionais, o Gojo usa os conhecimentos e os textos perdidos do clã Zenin sobre a verdadeira origem das 10 sombras. E por causa desse treinamento, o Megumi deixa de ver o Mahoraga como a sua última alternativa desesperada e aprende a dominar cada Shikigami de uma forma mais natural, evoluindo aos poucos e tratando cada sombra como se fosse um membro do seu próprio corpo. E isso acelera a evolução do Megumi e torna ele um feiticeiro muito mais preparado para enfrentar inimigos mais fortes. E por outro lado, quando ele analisa a técnica da Nobara, o Gojo percebe que ela tem um potencial muito maior do que parece. E com o conhecimento adquirido desde a era Heian, ele reconhece que a ressonância da Nobara tem origem em antigos rituais de selamento e ensina a Nobara a desenvolver essa habilidade melhor. E o resultado disso é que ela aprende a atingir a energia amaldiçoada de um inimigo à distância, mesmo sem contato direto, tornando a Nobara numa especialista em enfraquecer e segurar inimigos muito fortes antes mesmo que a luta comece. Alto escalão. Agora com 2000 anos de influência sobre o mundo Jujutsu, o Gojo já não precisa enfrentar o alto escalão para impor a vontade dele. A autoridade é tão absoluta que os próprios líderes do alto escalão viram só administradores sem um poder real, e qualquer tentativa de aprovar execuções, manter tradições ou desafiar as decisões deles é parada antes mesmo de ganhar força. E em vez de agir por vingança, o Gojo simplesmente afasta aqueles que estão impedindo o progresso e coloca outras pessoas mais capazes no lugar, reformando assim a sociedade Jujutsu com firmeza de quem já viu esse mesmo ciclo se repetir várias vezes. Era das Maldições. Depois do Gojo ver o que aconteceu com a humanidade por 2000 anos, ele percebe que as maldições nunca vão deixar de existir enquanto o medo, a raiva e o sofrimento continuarem fazendo parte da natureza humana. Por isso que ele chega à conclusão que derrotar maldições uma a uma é só uma solução temporária. E em vez de lutar contra as consequências, o Gojo passa a buscar alguma forma de reduzir a própria origem da energia amaldiçoada, tentando quebrar esse ciclo que cria novas maldições de geração em geração. E nesse caso, o objetivo do Gojo deixa de ser só derrotar o Sukuna. E usando o conhecimento que ele conseguiu acumular durante 2000 anos, o domínio absoluto do ilimitado e o poder reunido dos objetos amaldiçoados, ele faz um ritual gigante para transformar a forma de como a energia amaldiçoada existe no mundo. Em vez de permitir que a energia amaldiçoada continue dando origem a maldições, o Gojo faz esse poder ficar dentro dos próprios humanos, resultando no fim do ciclo que criou as maldições por séculos. E agora, com a missão dele finalizada, ele pode encerrar a jornada dele e deixar para os alunos dele um mundo onde eles podem viver uma vida comum, tirando esse fardo de ser feiticeiro. Suguru Geto. Agora voltando um pouco, a queda do Geto não ia ser uma surpresa para o Gojo, porque ao longo dos séculos ele viu vários feiticeiros com muito talento sendo consumido pelo peso da própria missão. Por isso que ele ia perceber todos esses sinais de isolamento, desse cansaço mental e da perda de esperança do Geto, muito antes do massacre na vila. E em vez de ignorar o problema, o Gojo tentaria impedir que o Geto seguisse por esse caminho, usando toda a experiência para mostrar que carregar sozinho o sofrimento do mundo nunca levou ninguém para um destino bom. E naquele reencontro dos dois no original, a conversa ia deixar de ser um momento de choque e passa a ser uma tentativa de salvar um velho amigo. Com a experiência de 2000 anos, o Gojo entende a dor do Geto e não fica com raiva. Em vez disso, ele mostra que o verdadeiro problema não são os não feiticeiros, mas sim um sistema Jujutsu falho que abandonou pessoas como eles. E quando o Gojo revela que já trabalha há vários séculos para reformar esse sistema, ele oferece para o Geto um outro caminho, ao invés desse caminho da destruição, transformando esse encontro num debate sobre como mudar o mundo e não só sobre quem está certo. Tática e filosofia. Depois de muito tempo, o Gojo abandona o método tradicional de aprender só enfrentando missões perigosas. Em vez disso, ele ensina os alunos dele a dominar primeiro os fundamentos da energia amaldiçoada.
E por causa de todo o conhecimento que ele tem agora, o Gojo explica a origem das emoções, como trabalha o fluxo de energia e as regras que controlam as técnicas amaldiçoadas. E agora, com essa base, os alunos dele deixam de usar a energia amaldiçoada só para fortalecer golpes e passa a entender a energia como a estrutura que sustenta as técnicas Jujutsu. E isso acelera o desenvolvimento deles, permitindo que cada um consiga alcançar um nível de habilidade que normalmente ia levar anos para ganhar. Kenjaku. Nesse momento, a disputa entre o Gojo e o Kenjaku deixa de ser um conflito que apareceu do nada e passa a ser um capítulo final de uma rivalidade que atravessou séculos. E graças ao conhecimento que o Gojo conseguiu guardar por 2000 anos, ele entende todo o plano, as alianças e os métodos que o Kenjaku usa muito antes do início do jogo do abate. E com isso, ele descobre e acaba com parte desse plano, antes do Kenjaku concluir. E ainda quando o Kenjaku tenta iniciar o ritual para evoluir a humanidade, o Gojo usa técnicas antigas de barreira para neutralizar o funcionamento do jogo, que elimina a principal vantagem do Kenjaku e obriga ele a enfrentar o Gojo numa luta 1 para 1. Clãs. Para o Gojo, as disputas de poder e as tradições antigas dos grandes clãs de Jujutsu perdeu qualquer importância. O Gojo acompanhou o surgimento dessas famílias, ele conheceu a origem das técnicas hereditárias de cada uma delas, e ele sabe qual é a virtude e a fraqueza que cada uma tem. Por isso, ele não se deixa influenciar por qualquer clã. O Gojo trabalha para reformar o mundo de Jujutsu com base no mérito, e não no sobrenome de cada feiticeiro. E no clã Zenin em específico, quando ele percebe os abusos cometidos pelo clã Zenin contra a Maki, a Mai e o Megumi, o Gojo tem uma resposta imediata. Como ele é alguém, como eu disse antes, que viu o nascimento dos grandes clãs, ele não reconhece a autoridade dos anciões sobre os alunos dele e acaba com essas tradições que ele considera ultrapassada. E agora, na liderança desse clã, o Gojo desfaz toda essa estrutura que prejudica alguns membros do clã Zenin, incluindo os alunos Jujutsu dele. E ao mesmo tempo, tanto a Maki, a Mai e o Megumi recebem acesso aos conhecimentos originais de técnicas para eles desenvolver todo o potencial deles e assumir posições de liderança por mérito e não por tradição. Poder global. Diferente da história original, o Gojo passou 2000 anos conhecendo tradições místicas de várias partes do mundo, e ele estudou diferentes formas de manipular a energia e criou uma rede de contatos muito grande, muito antes do que aconteceu na obra. Por isso, quando Kenjaku tenta revelar a existência dos feiticeiros para o resto do mundo, o Gojo já é uma figura lendária entre as organizações secretas e quem estuda mitos sobrenaturais. E em vez de ser visto como a arma mais poderosa do Japão, ele é tratado como uma entidade histórica, onde a existência dele é conhecida vários séculos por pessoas que pesquisam o oculto. E aí, quando os outros países estrangeiros tentam capturar feiticeiros para usar a energia amaldiçoada como arma, o Gojo impede a invasão antes mesmo que ela comece. Isso porque o domínio do ilimitado dele e a sua reputação que ele construiu ao longo de 2000 anos vai fazer com que nenhuma potência queira enfrentar ele. E em vez de ir pelo caminho da luta, o Gojo resolve essa crise pela intimidação, deixando claro que qualquer tentativa de invasão não ia funcionar com ele ali. E o resultado é ele estabelecendo um acordo internacional que mantém o mundo Jujutsu fora dos interesses militares e comerciais, conservando o equilíbrio entre nações e impedindo que a energia amaldiçoada seja transformada em uma arma global. Futuro. E depois desses 2000 anos, o Gojo deixa de ver a solidão como o maior peso da sua força, porque depois de presenciar a queda de impérios, de eras, de líderes, ele entende que o verdadeiro problema não é estar sozinho no topo, mas sim o mundo ter que precisar dele para poder se sustentar. E em vez de procurar um sucessor à altura dele, o Gojo dedica a sua vida para construir um sistema que consegue funcionar sem depender do mais forte, garantindo que as próximas gerações possam proteger o mundo juntas, sem carregar o mesmo fardo que ele. Então, o objetivo do Gojo, quando ele treina todos os alunos dele,
não é criar novos Gojos, mas sim formar uma geração que consegue proteger o mundo junto. E isso é que ele entendeu depois de tanto tempo, que o mundo que depende de uma única pessoa está fadado ao fracasso. Por isso, ele ensina os alunos dele a desenvolver habilidades diferentes e a trabalhar como uma equipe, criando um sistema em que ninguém vai precisar carregar o peso do mundo sozinho. Para o Gojo, a maior vitória dele não ia ser lembrado como o feiticeiro mais forte da história, mas construir um futuro em que a própria existência dele deixe de ser necessária, permitindo que a nova geração viva em um mundo mais tranquilo. Agora comenta aí embaixo, o que você acha que podia acontecer com o Gojo de 2000 anos? Se gostou, clica no botão do like, para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Não esquece também de clicar em um desses dois vídeos que está aparecendo aí na tela, aqui tem muito vídeo bacana. Esse é o IC, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, valeu gente!